Ele abandonou a coroa e caminhou descalço por desertos, florestas e estradas escaldantes para levar seu corpo ao limite. Faminto por semanas, treinou corpo e mente para suportar tudo, pois queria poderes divinos para salvar a todos. A história começa há 2500 anos, quando uma tribo chamada Ariano se mudou para as terras do rio Indo, aos pés do Himalaia. Eles subjugaram os povos que ali viviam e assumiram o controle, e com o tempo, esse domínio deu origem a muitos reinos na região. Entre esses reinos estava Kosala, que se fortaleceu e continuava a pressionar o vizinho reino Shakya, enviando suas forças para conquistá-lo sempre que via uma oportunidade. Sempre que a guerra eclodia, pessoas perdiam suas vidas, suas terras ficavam em ruínas, e outros eram escravizados. Todos sofriam, vivendo vidas miseráveis e esperando que alguém os salvasse. Enquanto isso, em um templo monástico no Himalaia, um grande monge chamado Asita sente uma presença poderosa vinda do sul e pede a seu discípulo, Naradatta, para descer a montanha e ir até lá em busca de um grande homem que se tornará o rei Chakravartin. Alguns anos depois, o rei Suddhodana do reino de Shakya vai à floresta para uma de suas caçadas habituais e testemunha um milagre estranho onde todos os animais da floresta se reúnem ao seu redor em paz e silêncio. De repente, um mensageiro chega e lhe diz que a rainha o está chamando, e eles correm de volta ao palácio, onde sua esposa, a rainha Maya, lhe diz que teve uma visão de um grande elefante com 6 presas entrando em seu corpo. Ao ouvir isso, Suddhodana fica satisfeito e lhe conta sobre o milagre que testemunhou, dizendo que sente que todo ser vivo na Terra lhes ofereceu sua bênção. Ele então aponta para o rio, dizendo que, embora geralmente enfrentem seca nesta época do ano, não há sinais disso agora, e que deve ser por causa da criança que em breve nascerá para eles. Enquanto isso, fora do castelo, um grupo de soldados Shakya avança pelas ruas assoladas pela pobreza de sua terra natal, levando alguns prisioneiros consigo. Sua marcha chama a atenção de um jovem escravo chamado Chapra, que tenta olhar mais de perto, mas acaba esbarrando em bandidos locais. Percebendo os itens valiosos na cesta que ele carrega, os bandidos exigem que ele os entregue se quiser que o deixem ir. Chapra rapidamente sai correndo, forçando os bandidos a persegui-lo pelas ruas lotadas até que ele desliza para um beco estreito. Assim que ele para recuperar o fôlego, um pequeno garoto chamado Tata de repente pula sobre ele e arranca o tecido que ele carregava. Mais tarde, quando Chapra conta ao seu dono o que aconteceu, o pobre garoto é chicoteado severamente. No momento em que sua mãe ouve falar disso, ela corre e implora ao dono para punir ela no lugar dele. O dono recusa, explicando que a mulher é mercadoria deles, mas decide mostrar um pouco de misericórdia, dando ao garoto 3 dias para recuperar o tecido perdido, e o avisa que se ele falhar, venderá sua mãe. Chapra não suporta a ideia de perdê-la, e ao passar pelo mercado, ele vê o mesmo tecido sendo vendido em uma loja e tenta roubá-lo de volta e fugir. Infelizmente, ele é rapidamente pego e espancado muito feio. Depois disso, ele tropeça escada abaixo e jura silenciosamente fazer o que for preciso para impedir que os traficantes de escravos vendam sua mãe. Nesse momento, o pequeno ladrão de antes, chamado Tata, aparece no topo de um muro com seus amigos rindo dele. Chapra exige que ele devolva os tecidos, mas o garoto apenas ri mais alto e diz aos amigos para atacá-lo. Chapra derruba alguns deles, mas logo eles o dominam com seus números e o espancam até deixá-lo em pedaços. Caído, machucado e exausto no chão, ele implora ao garoto para devolver os tecidos, tentando explicar as consequências. Logo depois, Chapra recupera a consciência dentro de um barraco caindo aos pedaços e encontra Tata lá, que chama sua irmã para tratar seus ferimentos. Ela chega e dá a Chapra um remédio amargo que eles fizeram fervendo qualquer raiz que encontraram por perto. Depois disso, Tata se apresenta e diz que já vendeu o tecido que roubou. Chapra imediatamente grita em protesto, mas a irmã de Tata diz a ele sem rodeios que eles sobreviveram roubando dos outros e zomba dele, dizendo que ele devia estar sonhando acordado no beco enquanto seus pertences eram levados. Chapra explica que talvez nunca mais veja a mãe por causa disso, o que os faz sentir pena, e Tata se oferece para ajudá-lo a resgatar a mãe. Mais tarde naquele dia, os traficantes de escravos levam as mulheres para vendê-las, junto com a mãe de Chapra. Nesse momento, um tigre surge da selva, matando os 2 traficantes na hora. Ele então volta sua atenção para a mãe de Chapra, mas antes que possa atacar, Chapra avança com pedras na mão. No entanto, antes que ele possa atirá-las, o tigre recua para os arbustos, onde o espírito de Tata deixa o animal e retorna ao seu corpo. Cercado por animais, o jovem fica sorrindo, e coincidentemente, um monge que passava, Naradatta, vê isso, e se pergunta se o garoto é o abençoado de quem seu mestre Asita lhe falou. Mas antes que possam celebrar, o exército de Kosala chega para atacar Kapilavastu, a capital do reino Shakya novamente. Tata explica a Chapra que o reino de Kosala quer se expandir para as terras deles e percebe que o exército passará por sua aldeia. Pensando em sua família, ele entra em pânico e corre para chegar à aldeia a tempo. O general do exército de Kosala parece ser um homem cruel e impiedoso, que se deleita com a visão da matança, rindo como um louco.
Enquanto o exército de Kosala avança pela aldeia, ele procura desesperadamente por sua mãe e irmã, apenas para encontrá-las mortas. Tomado pela dor, o garoto jura vingança, e Chapra promete ficar ao lado dele. Mais tarde naquela noite, quando o exército de Kosala monta acampamento para celebrar antes de seguir para a capital, Chapra e Tata os observam secretamente à distância, frustrados com a dificuldade de alcançar o general. Então Tata conta discretamente seu plano a Chapra e coloca seu espírito em um cavalo do exército de Kosala, usando-o para causar uma comoção. Chapra aproveita o momento e salta sobre o cavalo possuído para se aproximar do general antes de mirar com algumas flechas e atirá-las no general. Mas o general vira a cabeça no último momento e escapa da morte por pouco. Em instantes, Chapra e o cavalo se veem cercados por lanceiros, mas antes que possam atacar, um enxame de gafanhotos atinge o acampamento de repente, lançando o exército no caos. Aproveitando a chance, Tata e Chapra perseguem o general até um rio, onde o general escorrega na água. Sua sorte muda quando crocodilos famintos se aproximam, cercando-o enquanto ele luta para se manter à tona. Chapra age rápido para acabar com ele com uma flecha, vingando a família de Tata, mas então ele hesita, pensando se quer continuar escravo a vida toda. O general, em pânico e desesperado, grita, oferecendo toda a sua riqueza em troca de salvar sua vida. Ignorando os protestos raivosos de Tata, Chapra mata os crocodilos um por um, e então mergulha e puxa o general para a segurança. Ele se vira para Tata com um pedido de desculpas, explicando que este homem poderia ser a chave para ascender nas fileiras de Kosala. Chamando-a de uma oportunidade única na vida concedida pelos céus, Chapra expõe seu plano para ganhar influência no exército e insiste que é a única maneira para escravos como eles escaparem de suas vidas difíceis. Contra seu bom senso, Tata concorda relutantemente. No dia seguinte, um soldado corre para dizer ao rei Suddhodana que o exército de Kosala escapou do rio Rohini durante a noite, após perder a maioria de seus suprimentos para um enxame de gafanhotos, e que o general Budai está agora desaparecido. O rei Suddhodana sorri aliviado enquanto os soldados Shakya começam a aplaudir, após o que o rei vai até sua esposa, Maya, e diz que ela pode retornar em segurança à sua terra natal para dar à luz. Ao mesmo tempo, Tata e Chapra chegam ao acampamento base de Kosala. Chapra agradece a Tata por concordar com seu pedido egoísta antes de pedir-lhe para voltar e dizer à sua mãe que ele virá por ela um dia. Enquanto Tata parte, Chapra carrega o general Budai para o acampamento, onde os soldados de Kosala correm até ele, chamando por médicos. Ele então desaba, agindo exausto como se tivesse carregado o general o tempo todo, deixando a cena se desenrolar como planejado. Quando o general recupera a consciência, ele chama o garoto e pergunta como pode recompensá-lo, ao que Chapra apenas lhe diz para descansar bem. O general então se oferece para adotá-lo e lhe dá um lugar em seu serviço, e Chapra aceita sem hesitar. A cena então volta para o reino Shakya, onde a rainha Maya está sendo escoltada para sua terra natal. Seus guardas montam acampamento perto do rio Rohini, já que devem cruzá-lo para chegar lá. Todo soldado é ordenado a proteger a rainha a todo custo. Ao amanhecer, enquanto o sol nasce, animais se reúnem sob uma árvore, e fica claro que o herdeiro nasceu. A rainha diz ao seu filho que o mundo inteiro está oferecendo sua bênção, mas logo sua saúde começa a falhar. Os acompanhantes a levam apressadamente junto ao recém-nascido de volta ao castelo, onde o rei Suddhodana se apressa para encontrá-los. Maya pede ao rei para ver o bebê, e solicita que ele chame o menino de Siddhartha. O rei sorri e diz que é um nome forte, revelando seu significado como aquele que alcançou seus objetivos. Enquanto suas forças se esvaem, Maya segura o bebê e acaricia seu rosto antes de falecer, deixando-o aos cuidados do pai. Pouco tempo depois, o grande monge Asita chega para ver a criança. No momento em que ele põe os olhos no bebê, o monge é tomado de admiração, observando que o bebê, apontando um dedo para o céu e um para a terra, mostra que não tem igual na terra ou nos céus. Ele profetiza que o menino crescerá para se tornar um rei Chakravartin, embora a essa altura ele mesmo não estará mais vivo para testemunhar. 10 anos se passam, e vemos um grupo de dançarinos locais tentando entreter Siddhartha, mas ele fica entediado e sai do quarto. Enquanto isso, 2 servos reais, Vizir e Gautami, vem procurá-lo porque seu pai deseja vê-lo. O garoto fala de trás da árvore e lhes pergunta novamente sobre o sistema. Os dois repetem a lição, explicando que a casta mais alta é chamada Brahmanes, que inclui monges que oram pela prosperidade. O príncipe, no entanto, acha ridículo que uma nação possa prosperar apenas através das orações dos monges. Eles tentam persuadi-lo de que tanto ele quanto seu pai, o rei, são obrigados a obedecer aos Brahmanes, e então continuam dizendo que depois vêm os Kshatriyas, que incluem grandes guerreiros e nobres como ele. Eles então explicam que abaixo dos nobres estão os plebeus e comerciantes, conhecidos como Vaishyas, e no fundo estão os Shudras, que incluem os escravos e trabalhadores manuais. Siddhartha questiona esse absurdo, perguntando por que os escravos são colocados no fundo, mas os dois rapidamente o escoltam até o rei. No trono, um guerreiro chamado Bandaka é elogiado por seu trabalho em Magadha, e o rei o exorta a continuar trabalhando pela prosperidade da nação ao nomeá-lo o novo general. Quando Siddhartha chega, seu pai apresenta o príncipe ao novo general, dizendo que Bandaka é um mestre arqueiro.
Ao longo desses 10 anos, Kosala reinou supremo, esmagando vizinhos hostis com vitórias decisivas. E agora, enquanto o exército retorna de sua mais recente vitória, soldados e cidadãos gritam o nome de Chapra, saudando-o com respeito. Todos sabem que o general Budai o acolheu como filho, e a notícia se espalhou pelas fileiras de que Chapra é agora o herdeiro escolhido do legado do general. Cavalgando pela multidão, Chapra sorri ao ver o quão longe ele chegou. De volta a Shakya, um monge está ensinando as crianças Kshatriya, dizendo-lhes que devem se tornar grandes guerreiros capazes de derrotar o exército de Kosala. Entre eles, Siddhartha se levanta e pergunta o que acontece com os mortos após o funeral. Mas o professor fica irritado e manda ele sentar e parar de perder tempo. Os amigos do príncipe argumentam com ele que as palestras do velho são chatas e o fazem matar aula. O pequeno grupo se esgueira para a floresta, onde Siddhartha admite que nunca havia saído do palácio antes. Nesse momento, os dois amigos avistam um coelho e o perseguem, mas quando um deles mira com uma flecha, Siddhartha pula nele, deixando o coelho escapar. Os dois garotos saem correndo atrás dele novamente, enquanto o príncipe fica para trás, parecendo sombrio porque não suporta que ninguém machuque um ser vivo. Vagando sozinho, ele logo se perde e se encontra em uma clareira iluminada onde um monge de pele escura toca um instrumento musical, e Siddhartha senta-se diante do homem, perguntando-se se tudo aquilo é apenas um sonho. Enquanto isso, Jataka fica preso na lama movediça e grita por ajuda. Siddhartha e o outro garoto tentam puxá-lo usando uma árvore, mas o garoto só consegue agarrar o galho, que se quebra assim que ele o segura, e ele afunda mais fundo até que sua vida se esvai. Tomado pela dor, ele corre para sua madrasta e ela o abraça, aliviada por ele estar seguro. Mas quando ele grita que Jataka morreu, ele adoece de tristeza. Ela o exorta a descansar, então vai ao rei, culpando-se pela tragédia. Mas o rei lhe diz que a fraqueza do menino vem de sua mãe biológica, Maya, e garante que ela cuidou bem dele. Ele então declara que agora que o menino atingiu a idade de 10 anos, é hora de começar seu treinamento em artes marciais. No dia seguinte, enquanto Siddhartha está sentado pacificamente e brincando com uma borboleta, uma flecha de repente mata a borboleta, chocando e irritando o príncipe enquanto o general Bandaka de seu pai aparece, seguido de perto pelo rei, que informa ao menino que este homem será seu treinador de artes marciais a partir de hoje. Suddhodana instrui Bandaka a não pegar leve com ele só porque é um príncipe, e o general concorda de bom grado. Mais tarde, Bandaka leva Siddhartha para treinar com o arco, e demonstra sua habilidade com alguns tiros perfeitos. Mas quando o príncipe é convidado a tentar, ele mal consegue atirar enquanto luta com o arco. Durante outra sessão de treinamento, os soldados notam que o general Bandaka está levando o jovem príncipe aos seus limites, mesmo tendo apenas 10 anos, atacando-o repetidamente para forçá-lo a se defender. À medida que o treinamento continua, o general leva Siddhartha para andar a cavalo e começa a abater animais simplesmente por diversão, o que leva o menino a pedir para ele parar. Bandaka responde dizendo para ele parar de ser fraco. Então corre atrás de um cervo enquanto o príncipe o segue, implorando para ele o deixar em paz. Quando Bandaka tenta dar um tiro perfeito, Siddhartha deliberadamente atira em si mesmo para distraí-lo, permitindo que o cervo escape. Bandaka então diz ao menino que o rei de uma nação deve ser forte e não precisa de bondade antes de encerrar a sessão do dia. Assim, 5 anos se passam, e na movimentada cidade de Savatthi, no reino de Kosala, a multidão aplaude enquanto Chapra está na arena, lutando contra um oponente feroz. Cada movimento seu é preciso e inflexível, atraindo a atenção de uma nobre dama que não consegue esconder sua admiração enquanto ele derrota o desafiante com facilidade. Ele vence uma disputa após a outra. E embora às vezes pareça que a maré pode virar contra ele, a preocupação da dama apenas o impulsiona até que a vitória seja novamente sua. Mais tarde naquele dia, o general Budai encontra Chapra e oferece seus parabéns, dizendo-lhe que com mais uma vitória na partida final de amanhã, o troféu do rei será dele, junto com o título de herói do povo. Chapra levanta a cabeça, certo da vitória, e jura não envergonhar seu nome. Nesse momento, a nobre dama diante se aproxima e lhe oferece uma flor com suas esperanças e orações por sua vitória. Assim que ela sai, o general revela que ela é a filha do vizir, Lady Malika. Segurando a flor, Chapra sente como se já pudesse saborear a vitória. No dia seguinte, Lord Chapra entra na arena sob aplausos estrondosos e enfrenta seu oponente final, Lord Vindika, o filho mais velho de uma família nobre. Ao sinal do anfitrião, ambos os guerreiros avançam um contra o outro e chocam suas espadas. Chapra parece em clara desvantagem dado seu pequeno tamanho, pois todos os seus golpes são desviados por Vindika, que eventualmente o empurra do cavalo. No entanto, Chapra não desiste e tenta pular nele, mas Vindika move seu cavalo e o chuta de volta ao chão. Depois disso, ele avança com sua lâmina apontada para o garoto. Mas Chapra desvia no último momento, saltando alto e agarrando sua sela. Ele então fica atrás de Vindika e o puxa do cavalo, sufocando-o, e ambos os guerreiros acabam caindo no chão. Vendo isso, Malika foge com lágrimas nos olhos, enquanto a multidão incita os lutadores a se levantarem. Chapra se levanta e tenta acertar um soco voador, mas Vindika o derruba com seus braços fortes.
Ele então tenta esmagá-lo pulando sobre o garoto, mas Chapra mal desvia rolando para o lado. Vindika então se levanta e consegue nocautear Chapra com um soco no rosto, e então o levanta pela cabeça e começa a socá-lo brutalmente. Depois disso ele levanta os punhos em celebração, mas Chapra se levanta e lhe diz que ainda não acabou. Vendo isso, Vindika pega sua espada e tenta derrubá-lo. Mas Chapra desvia e pega algumas pedras para derrubar a espada da mão de Vindika, atirando-as. Depois, ele rapidamente pega sua espada e a aponta para o rosto dele antes de nocauteá-lo usando o punho da espada para quebrar alguns de seus dentes. Com isso, ele declara sua vitória e ganha o título de Herói do Povo, junto com o troféu do rei. Mais tarde naquele dia, Lady Malika pessoalmente cuida dos ferimentos de Chapra, enquanto ele pede para ela ser gentil. E ela confessa o quão agonizante foi assistir a partida inteira. Enquanto isso, o vizir bebe com o general Budai e expressa seu desejo de que Chapra se case com sua filha. O general Budai aceita a proposta feliz, considerando-a uma grande honra para suas famílias. Mas então o vizir levanta uma questão preocupante, perguntando se Chapra é realmente filho de sua falecida irmã mais velha, o que pega o general de surpresa, e ele teme que a verdade venha à tona. Budai recorda a noite em que um garoto de casta baixa salvou sua vida e convoca Chapra em segredo tarde da noite, avisando-o que se alguém descobrisse que ele nasceu um Shudra, traria a ruína para ambos, exortando-o a guardar o segredo a todo custo, e então o deixando com o aviso. Enquanto isso, de volta ao reino de Shakya, Siddhartha cresceu e se tornou um belo jovem príncipe. Ele impressiona o general Bandaka nos treinos, e os soldados Shakya observam com admiração o quão rápido ele cresceu. O rei Suddhodana sente orgulho de ver seu filho crescer tão forte, mesmo tendo 15 anos, e o general também aprova o progresso de Siddhartha. Mais tarde naquela noite, o príncipe escapa como de costume, com guardas reais o seguindo para trazê-lo de volta. Mas Siddhartha facilmente o supera e escapa. Enquanto cavalga rapidamente pela cidade, ele encontra um casal em luto pela perda de seu filho. Logo, mais homens saem, dizendo que são párias devido a doenças, implorando dinheiro a Siddhartha. Sem hesitar, Siddhartha remove suas roupas de seda e ornamentos valiosos, jogando-os de lado enquanto os moradores da favela se apressam para pegá-los. Nesse momento, alguns bandidos locais chegam para tomar os tesouros, chutando os párias doentes para o lado e argumentando que pessoas moribundas não têm uso para tais objetos de valor enquanto roubam tudo para si. Depois de saquear os párias, os bandidos voltam seus olhos gananciosos para Siddhartha. Mas antes que possam tocar o garoto, uma mulher chega ao local e lhes ordena que o deixem em paz. Os bandidos a chamam de irmã e reclamam enquanto ela os avisa que se algum deles machucar o garoto, todos serão decapitados. Meio confusos, os bandidos obedecem a contragosto e se afastam. Depois que eles somem, a mulher também segue na outra direção e manda ele voltar, afinal todo mundo está atrás dele. Mas Siddhartha tenta impedi-la. Ela para, diz que se chama Megela e aconselha o príncipe a não dar suas coisas aos párias. Ela explica que são todos uns coitados, meio mortos, abandonados pelas famílias e agora só esperando a morte chegar para levá-los. Ela diz que ele não consegue entender a vida fora do castelo, o que deixa Siddhartha bem irritado, e ele pergunta se ela conhece o mundo que ele, o príncipe, ignora. No dia seguinte, Miguela leva o príncipe pela cidade e Siddhartha fica bem triste ao ver o que as pessoas comem. Meghalá o afasta, mas o príncipe não para de parar quando vê pessoas em péssimo estado. Meghalá pergunta ao príncipe por que ele se sente tão atraído por tudo aquilo, mas antes que ele possa responder, o príncipe testemunha um escravo sendo espancado brutalmente por tentar roubar uma fruta e sair correndo. O príncipe chora ao perceber o que seu povo está passando, mas Miguel explica que todo mundo vai morrer um dia e que no fim das contas são todos humanos, não importa a casta ou o status social. Mais tarde naquele dia, o príncipe não conseguiu se concentrar no treinamento e saiu mais cedo. Ele diz que é um dia lindo e vai a cavalo ver Megaila. Eles visitam a cidade e observam tudo de um barco. Megaila pergunta a Siddhartha se está tudo bem ele estar com ela daquele jeito, já que normalmente ela não teria permissão nem de falar com ele. Ao ouvir isso, o príncipe a lembra do que ela mesma disse sobre os dois serem humanos. Ao ouvir aquilo, Megaila o empurra na água, pedindo para ele nadar com ela, enquanto o general Bandaka observa tudo isso com um sorriso bem maligno. Mais tarde, o príncipe é chamado para uma audiência com o rei e leva uma bronca quando o rei pergunta se ele estava passando tempo com uma Hellis plebeia. O príncipe fica enojado ao ouvir Suddhodana chamar Megalia de Hellis plebeia e grita em protesto, mas o rei grita de volta, dizendo que ele é o futuro do reino e precisa tornar a nação forte. O rei sai, proibindo o príncipe de deixar o castelo, enquanto o general Bandaka escuta às escondidas e sorri satisfeito. Mais tarde naquela noite, enquanto Megela admira a beleza do rio, o general aparece e manda seus homens prendê-la e amarrá-la a uma cruz para ser executada. Enquanto ela grita o nome de Siddhartha, ele tenta de tudo para se libertar dos guardas para alcançar o pai e impedir a execução. Siddhartha se liberta e vai atrás do pai, exigindo saber por que ele prendeu Megalia daquele jeito.
O rei diz que está em uma reunião, mas o príncipe simplesmente grita para ele soltá-la de uma vez. O rei pergunta se ele está falando daquela bandida, e Siddhartha deixa bem claro que nunca o perdoará se ele a matar. Enquanto o rei se recusa, o príncipe saca sua lâmina na frente de todos, perguntando ao rei se ele acha que estar apaixonado é algo tão vergonhoso assim. O rei vira o rosto enquanto lembra o jovem príncipe de seus deveres principescos para com o país, mas o príncipe continua implorando para ele poupar Megalia. Vendo seu filho cheio de ódio por ele, Sotodana concorda com seu pedido de libertar a bandida, mas com a condição de que ele se case com a princesa Yassidara do país vizinho. Ao ouvir isso, o príncipe sente um nojo profundo. Mas enquanto a multidão grita para matar Meghela, ele se acalma e aceita a proposta sob tamanha pressão. No entanto, o general Bandaka usa uma lâmina em brasa e queima os 2 olhos dela. E quando Siddhartha grita e pergunta o que ele fez, Bandaka diz que cegou os olhos dela para que ela nunca mais pudesse olhar para ele de novo. Meghela diz ao príncipe para parar de se preocupar com isso, e enquanto ela está sendo levada, ela grita para Siddhartha, dizendo que o rosto dele está gravado em seus olhos para o resto da vida, e que ela ficou muito feliz em conhecê-lo e aproveitar o pouco tempo que tiveram juntos. Ela pede para ele se tornar um grande rei e é levada enquanto o príncipe chora. Logo depois, o príncipe se casa com a princesa Yasatana, e todos parecem felizes, exceto, é claro, o príncipe. O rei Suddhodana declara ao filho que, na época em que ele nasceu, o grande monge Asita lhes deu uma profecia de que ele se tornaria o grande rei Chakravartin. Enquanto isso, o jovem Tata, que aparentemente ainda é um pirralho, chega com a mãe de Chapra e o monge Naradatta no reino de Kosala. Tata argumenta que Chapra deveria estar em algum lugar por ali, e assim que eles olham ao redor, a multidão grita que o general está chegando. Tata pula em alguém e descobre que aquele que está sendo aclamado como general é ninguém menos que o próprio Chapra. A mãe de Chapra fica toda triste e nostálgica, e Tata fica super animado pedindo para visitar o palácio do general. A mãe de Chapra, no entanto, diz que ver o filho já era mais do que o suficiente para ela. Mais tarde, Chapra incita os líderes de Kosala e diz que eles deveriam atacar o reino de Shakya novamente, e reivindicar suas terras férteis para si mesmos. Todos aprovam a ideia e começam a se preparar, enquanto um mensageiro leva as notícias da guerra para Shakya. O rei Suddhodana diz a Siddhartha que o país deles é pequeno, e que foi um verdadeiro milagre terem evitado a guerra por tanto tempo assim. Mas Siddhartha mostra alguma resistência, dizendo que odeia derramamento de sangue, e seu pai grita com ele, tentando fazê-lo entender que se eles recuarem, o reino deles será completamente invadido por Kosala. Mas quando o príncipe não entende nada disso, o rei sai, dizendo que ele nunca poderá se tornar um rei com uma atitude dessas. Algum tempo depois, o exército de Kosala se encontra com as forças de Shakya perto de uma vila na fronteira. Chapra lidera o ataque, e o príncipe Siddhartha está farto da guerra. O general Bandaka se junta a ele e diz que ele pode ficar para trás e ver seus homens caírem lá de cima de camarote. Nesse momento, um de seus homens entrega um pote de veneno mortal para ele. Bandaka mergulha suas flechas nele e diz que nenhum soldado pode viver se for atingido por aquilo. O príncipe Siddhartha pergunta ao general se ele se diverte com a visão de pessoas morrendo, e o general responde que sim, como um verdadeiro maníaco sanguinário. Enquanto o general sai para virar o jogo da guerra, ele zomba do príncipe, dizendo que um covarde como ele jamais poderia entender. Enquanto a batalha continua furiosa, Chapra entra em fúria, enquanto o príncipe Siddhartha entra no campo de batalha. Tanto o general Bandaka quanto Chapra derrubam um número significativo de soldados, enquanto o príncipe Siddhartha cavalga gritando para todo mundo parar. Nesse momento, alguns soldados inimigos o avistam, e quando Chapra ouve que o príncipe está por perto, ele rapidamente corre em sua direção. Enquanto isso, Siddhartha é cercado por soldados inimigos enquanto os seus morrem protegendo-o. O general Bandaka vê Chapra indo em direção ao príncipe e vai atrás dele. Ele tenta um ataque contra Chapra, mas falha e reconhece a força do herói de Kosala, dizendo que não pode enganá-lo com táticas comuns, e então tem uma ideia perversa. Ele pega um cadáver inimigo e o coloca na frente dele enquanto passa por Chapra, fingindo ser um aliado. Assim que ele o ultrapassa, Bandaka vira seu cavalo em direção a Chapra e atira uma flecha envenenada nele, sem dó nem piedade. Mas em vez de cair, Chapra arranca e contra-ataca, derrubando Bandaka de seu cavalo. Depois disso, ele vai direto para Siddhartha, enquanto Bandaka se pergunta, chocado, por que seu veneno não está funcionando. Chapra avança contra Siddhartha em velocidade máxima, mas no último momento, Siddhartha o olha com olhos cheios de pena, com uma aura majestosa ao redor dele. Então o veneno de Bandaka faz efeito e faz Chapra errar seu ataque, por pouco. Enquanto ele cai do cavalo, ele pensa na presença divina que sentiu e como os olhos de Siddhartha perfuraram sua alma, fazendo-o se perguntar se ele vai morrer ainda com todos os seus arrependimentos. Vendo Chapra cair no chão, tremendo por causa do veneno, Bandaka se gaba em voz alta de que foi ele quem derrubou o general inimigo antes de ordenar seu exército para esmagar de vez o inimigo. Com isso, ambos os exércitos recuam, deixando para trás apenas morte e sofrimento. De volta à casa de Budai, em Kosala, o sacerdote diz que o veneno se espalhou por todo o corpo de Chapra, e que ele não pode ser salvo. Nesse momento, Malika e seu pai chegam para perguntar sobre Chapra, e Budai responde que seria um milagre se ele vivesse até amanhã de manhã.
Ao ouvir isso, um esquilo possuído por Tata corre para os cortiços, onde ele retorna ao seu corpo e diz à mãe que Chapra não pode ser salvo, o que a faz entrar em pânico e tentar correr para vê-lo antes que seja tarde demais, de verdade. Mas Naradata intervém e diz que seu mestre talvez saiba de uma cura. Como Tada pode voar para o Himalaia em uma única noite usando seus poderes, ele se oferece para entregar a mensagem. Narodata prepara uma carta e deseja boa sorte a Tada de coração. Possuindo muitos animais, ele corre por quilômetros e sobe aos céus, e finalmente alcança o Templo dos Monges, onde todos ficam chocados quando ele voa e pousa diante do mestre Asita com a carta em mãos. O velho monge fica atordoado ao lê-la e caminha até a beira da colina lá fora e envia uma mensagem espiritual diretamente para Narodata usando seus poderes. Ele o repreende por desperdiçar a vida de tantos animais, tudo isso apenas para salvar um menino. Mas Narodata se mantém firme, dizendo que tem que salvar Chapra custe o que custar de qualquer jeito. Ao ouvir isso, Mestre Asita o avisa que ele se tornará um animal selvagem pelo resto da vida como punição e lhe fala sobre a cura. Narodata rapidamente grita a receita do antídoto para a mãe de Chapra antes de perder a cabeça de vez e sair correndo para a natureza como um cachorro. Ela chora ao ver isso, mas fica aliviada ao saber que Chapra vai sobreviver, afinal. Mais tarde na casa de Budai, a mãe de Chapra implora a Budai para dar a cura a Chapra. Ele concorda e logo depois que eles dão a ele, o médico fica impressionado, de verdade, ao ver Chapra abrir os olhos. Ao mesmo tempo, a esposa de Siddhartha pergunta se ele não está dormindo porque algo o está incomodando. Então ele diz a ela que se sente terrível ao ver pessoas ficarem doentes e morrerem todos os dias, enquanto ele não faz absolutamente nada a respeito. Ele se pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudar e se deveria simplesmente ignorar tudo aquilo. Ele se levanta e diz que nem percebeu o quanto a vida é cheia de sofrimento devido à sua criação luxuosa como príncipe, enquanto até os Shuddhas sabem muito mais sobre o mundo do que ele. Ele diz que está determinado a descobrir a verdade do mundo e então diz a ela para não se preocupar e ir dormir. De volta à mansão de Budhai, a mãe de Chapra está trancada no porão, enquanto Budhai diz a ele que a Lady Malika veio vê-lo, sim. Então, quando ele está sozinho com Chapra, ele lembra o menino de manter a história de que ele é filho do Lord Budhai e de apagar todas as memórias de sua vida camponesa. Ao ouvir isso, Chapra fica desconfiado e se pergunta por que ele tocou nesse assunto bem agora. Mas quando ele ouve Budhai dizendo a seus servos para não mencionar a mulher que trouxe o antídoto, ele percebe que algo está muito errado. No porão, dois homens se preparam para executar a mãe de Chapra. Mas Chapra pula e derruba o gordo antes de dizer ao magro para tirar as mãos de sua mãe. E rápido! Ao ouvir isso, os homens ficam chocados que o Lord Chapra chame uma camponesa de sua mãe. Mas antes que eles possam contar isso a qualquer outra pessoa, Chapra rapidamente saca sua espada e o silencia. Depois disso, sua mãe o abraça e diz que ele cresceu muito, mas muito mesmo. Mas durante sua emocionante reunião, Chapra percebe o gordo tentando escapar e não consegue impedi-lo. Ele tenta persegui-lo, mas suas feridas se abrem e sua mãe tem que carregá-lo escada acima. Quando chegam ao topo, os homens de Budhai o cercam e acusam Chapra de esconder que era um Shudra, enquanto Budhai o chama de tolo, com uma grande decepção. No dia seguinte no tribunal, o juiz pergunta a Budhai se ele realmente não sabia que Chapra era um Shudra quando o adotou, e o general mente sem hesitação, causando um grande alvoroço. Depois disso, os guardas arrastam a mãe de Chapra para a frente e a jogam no chão na frente do juiz, que pergunta se ela é realmente a mãe dele. Enquanto Chapra tenta passar pelos guardas com raiva, ela nega a afirmação e diz que uma vez encontrou o menino em um campo de batalha, então ele não é filho de uma Shudra como ela, de jeito nenhum. O juiz pergunta se ela está mentindo, mas a mãe de Chapra repete que ele não é seu filho, o que parte o coração do menino. Naquele momento, Chapra diz a ela que não precisa mais mentir e diz que está feliz por não ter mais que viver com medo de ser exposto de forma alguma. Então, o juiz pergunta se ele acabou de admitir ser um Shudra, e ele orgulhosamente confirma antes de abraçar a mãe com força. O juiz fica chocado que o menino jogou fora seu status nobre tão casualmente e diz que ele deveria ter vergonha de seu sangue. Mas Chapra diz que só se tornou nobre para parar de ser tratado como lixo nas ruas, como um qualquer. Com isso, o juiz anuncia que o general Budhai será colocado em prisão domiciliar, enquanto Chapra será exilado de Kosala. Então sua mãe sorri gentilmente e se despede. No entanto, o juiz então sentencia sua mãe à morte como um exemplo, o que faz Chapra explodir de raiva, completamente. Ele grita que é injusto e insiste que ela nunca fez nada de errado, até caindo de joelhos e implorando para que a exilassem com ele em vez disso. Sua mãe o abraça e diz que está tudo bem, mas ele chora que viver como um camponês não significa absolutamente nada sem ela, e implora ao juiz para executá-lo também. No dia seguinte, uma grande multidão se reúne para assistir Chapra e sua mãe caminharem pela cidade. Tada percebe o que está acontecendo e começa a segui-los montanha acima. No topo, o capitão declara em voz alta que Shudras imundos merecem ser punidos por desperdiçar oxigênio a cada respiração e então ordena seus homens para jogá-los do penhasco sem pensar duas vezes. Mas Tata de repente grita e os distrai, gritando para a mãe e o filho fugirem dali. No entanto, um soldado imediatamente arremessa uma lança e os empala. Depois de trocarem um último sorriso, eles caem para a morte juntos.
No fundo do vale, mesmo depois de perder a sanidade, Nerudeta lamenta a morte da mãe e do filho por quem ele se transformou em uma besta sem sentido, enquanto Táter foge em lágrimas. Enquanto isso, de volta ao reino de Shakya, a esposa de Siddhartha dá à luz seu bebê, e todos estão felizes em ver um novo príncipe vir ao mundo finalmente. Ao mesmo tempo, Siddhartha sai do palácio agora parecendo um pai sobrecarregado, pensando que, embora continue aprendendo todos os dias, ele não sente que está se aproximando da verdade que tanto procura. Ele se sente perdido, percebendo que todos estão destinados a sofrer, não importa o que, e luta para encontrar uma maneira de ajudar os outros. Então agora ele procura uma forma de aceitar essa verdade sem desmoronar, de vez. Mais tarde, enquanto medita sob a sombra de uma árvore enorme, ele finalmente decide largar tudo para encontrar sua resposta. Uma noite, Siddhartha observa seu pai dormindo pacificamente e pede desculpas por quebrar sua confiança ao partir assim. Com isso, ele cavalga para a floresta, mas depois de algum tempo, um de seus servos corre atrás dele e pede que ele volte. Siddhartha diz ao homem para se acalmar e levar o cavalo de volta para casa sem mais delongas. E agora, o que será que vem por aí? O homem observa incrédulo enquanto o príncipe tira suas roupas luxuosas e joias, pedindo que as leve à rainha. O homem pergunta, nervoso, o que ele fará agora, e Siddhartha o deixa atônito ao pegar uma lâmina e raspar todo o cabelo, ficando careca que nem ovo. Ele entrega os pertences ao homem e pede que os dê à sua esposa, com a mensagem de que retornará após encontrar a verdade que busca. De volta à mansão, a rainha segura os objetos com lágrimas nos olhos, enquanto a princesa chora, abraçando os cabelos dele. Nesse instante, um mensageiro chega e anuncia que o reino de Kosala está atacando. Naquele momento, o rei convoca Bandaka e o manda assumir o comando, mas Bandaka se volta contra ele, dizendo que só o fará se for nomeado o próximo rei. O rei tenta repreendê-lo, mas Bandaka aponta a espada, deixando claro que tirará sua vida se não aceitar, forçando-o a nomeá-lo o próximo rei de Shakya. No campo de batalha, o exército massivo de Kosala avança, enquanto Bandaka lidera as forças de Shakya como o novo rei. Sob o comando do novo rei, os arqueiros disparam flechas contra o inimigo e derrubam os soldados de infantaria, enquanto Bandaka entra e derruba homens para todos os lados. Então, os soldados de Kosala avançam com seus elefantes, forçando-o a recuar, mas Bandaka corta as flechas e até as reflete, antes de saltar sobre os elefantes em seu cavalo e acabar rapidamente com eles. Ele se exibe para os inimigos, zombando de sua fraqueza antes de derrubar outro soldado, e ri, gritando que de agora em diante é melhor lembrarem o nome de seu novo rei. Nesse instante, uma lança voa direto em sua boca e o perfura até a morte, marcando o fim da guerra. Algum tempo depois, Siddhartha caminha pela montanha de corpos, sentindo-se profundamente triste pelo destino trágico de todos, e gentilmente fecha os olhos de Bandaka. Em seguida, ele bate palmas pela primeira vez na vida e ora de todo o coração pelas pobres almas perdidas. Então se afasta do reino que um dia chamou de lar. Enquanto isso, Narodata continua vivendo na floresta como um animal, e Megaila e Tada também seguem seus próprios caminhos. Siddhartha inicia sua jornada para descobrir o único caminho verdadeiro, enquanto sua mãe o observa dos céus. Muitos anos depois, numa noite escura, uma gangue de bandidos embosca um mercador gordinho e seu acampamento. Os homens aterrorizados fogem, enquanto o líder da gangue, que se revela ser Tata, já adulto, ri dos covardes. Nesse momento, os homens de Tata o chamam após descobrirem os bens valiosos do mercador. Megaila também faz parte de sua gangue, e ela sugere que levem o saque para a vila próxima onde estão, já que Kosala está prestes a atacar o reino de Shakya novamente. Lembrando o que Kosala fez ao seu melhor amigo, Tada jura que os fará pagar por seus crimes. Nesse instante, ele nota alguém sentado numa rocha e descobre que é apenas um monge. Tata pergunta se ele conhece o príncipe do reino de Shakya, Siddhartha, que largou tudo e virou monge. Tata diz que Siddhartha foi um tolo por abandonar uma vida de luxo, mas isso irrita o monge, que explica que monges ascetas não se machucam sem motivo. Eles fazem isso para ganhar méritos para a próxima vida. Ao ouvir isso, Tata apenas ri dele, e Megaila brinca que seria uma monja asceta perfeita, já que sua vida inteira tem sido só sofrimento. Depois disso, ela desafia o monge e diz que se ele realmente acredita que seu propósito na vida é sofrer, então deveria queimar os olhos como os dela para provar. Ouvindo isso, o monge pega uma tocha, ajoelha-se e, sem hesitação, enfia a tocha acesa direto na órbita do olho. No dia seguinte, um caçador nota que Siddhartha tem o cabelo muito comprido para um monge e lhe oferece uma navalha, convidando-o até para sua casa para se arrumar. Lá, ele entrega a Siddhartha uma nova túnica, dizendo que é tudo o que pode oferecer. Nesse instante, outro monge com um olho queimado chega, pedindo água. Siddhartha se apresenta enquanto o monge se pergunta se ele é o príncipe de Shakya de quem ouviu falar e então se apresenta como Depa. Depois disso, o caçador retorna, dizendo que seu filho mais velho, Asadi, também quer se tornar monge, e pede que o aceitem como discípulo. Siddhartha diz que não está aceitando discípulos agora, e Depa aponta que a família dele provavelmente só quer menos bocas para alimentar.
Ao partirem, Depa nota Siddhartha o encarando e explica que queimou o olho para provar sua seriedade a alguns céticos. Ele também menciona que seu mestre Naradatta abandonou tudo e virou uma fera para viver uma vida pura, sem desejos. Depa diz que acredita no ascetismo, o que significa que quanto mais ele sofre agora, melhor será sua próxima vida. Depois disso, eles decidem ir para a floresta ascética e no caminho notam a Sadio seguindo sob a chuva torrencial. E em certo ponto, quando ele se corta com uma planta venenosa e quase se afoga, Siddhartha se vira e o puxa para fora. Enquanto caminham pelo rio, Depa diz a Siddhartha para deixar o garoto, pois ele não vai conseguir. Mas Siddhartha continua carregando-o até o deserto. Lá, eles encontram alguns soldados de Kosala que estavam caçando com seu jovem príncipe. Após abaterem um cervo, eles se aproximam dos monges, e o jovem príncipe sente algo especial no olhar de Siddhartha. Mas então ele se vira, pensando que são apenas monges comuns. Assim que eles partem, Depa explica que o pirralho é, na verdade, o príncipe de Kosala, Verdaka, nascido do rei Kosalan e de uma escrava de Shakya, porque o rei de Shakya o enganou apresentando a escrava como nobre. Depois disso, os monges viajam por dias sob um calor escaldante e densas florestas montanhosas, até que uma noite Tata e seus homens os avistam à distância e param para perguntar a Depa como ele estava. Depa apenas o encara em silêncio, mas Siddhartha diz a Tata que o garoto com eles está em péssimo estado e precisa de tratamento agora. Ouvindo isso, Tata os leva ao seu acampamento onde prepara uma medicina herbal para a Sadi. Tata explica que é feito com algumas ervas que tinha à mão, e que se ainda tivesse seus poderes, teria coletado mais possuindo um pássaro. Siddhartha fica surpreso ao saber que ele podia possuir animais. E Depa lembra que seu mestre Narodatta uma vez mencionou um garoto especial com o mesmo nome que podia possuir animais, mas nunca envelhecia. Tata explica que depois de perder seus poderes, ele de repente cresceu e ficou assim. Vendo a condição precária de Asadi, Siddhartha pede a Tata que traga uma faca quente porque quer cortar a perna inchada e sugar o veneno. Tata traz a faca para fechar a ferida queimando-a, e Asadi tem uma convulsão de dor. Nesse exato momento, seu coração para e seu espírito flutua para um reino estranho onde a mãe de Siddhartha aparece e lhe diz que ele ainda não está destinado a morrer, e que ele deve seguir Siddhartha em sua jornada até que seu último dia chegue. De volta à tenda, Siddhartha realiza compressões torácicas até que o coração dele volta a bater. Nesse instante, Megaila entra na tenda com lenha para perguntar a Tata quem são os visitantes. Ao vê-la, Siddhartha a chama pelo nome, e ela deixa a lenha cair no instante em que reconhece sua voz. Enquanto os dois ficam ali tremendo, a voz dela vacila ao perguntar por que ele está ali, e Siddhartha se desculpa por não ter se tornado o grande rei que ela esperava, e em frustração, ela sai correndo da tenda. Enquanto isso, tanto Tada quanto Depa ficam surpresos ao saber que Siddhartha é o príncipe desaparecido. Então Tata lhe diz que o procurava porque soldados de Kosala assassinaram sua mãe e irmã, por isso ele os odeia tanto. Mas por não ter status, ele precisa da ajuda de um rei para iniciar uma guerra. Depois de desabafar toda a sua raiva, Tata pede a Siddhartha que se torne rei e se vingue por ele. Mas Siddhartha diz a Tata para esperar 10 anos enquanto ele busca significado como monge, e promete retornar ao seu reino se não encontrar as respostas que procura. Na manhã seguinte, Asadi acorda de repente de um pesadelo e diz que um tornado está vindo. Enquanto o garotinho corre para a vila para avisar a todos, Tada e os outros duvidam de sua afirmação. Mas Asadi continua correndo pelo assentamento, gritando para todos evacuarem imediatamente. De repente, um tornado aparece do nada e se move em direção às casas, destruindo tudo em seu caminho sem piedade. Asadi salva um garoto e se abriga enquanto ele passa. Quando acaba, Siddhartha e os outros ficam chocados que um tornado realmente apareceu. Algum tempo depois, não muito longe, no reino de Magadha, o rei recebe Asadi em sua corte. Asadi pergunta ao rei o que ele deseja saber, e quando o rei pergunta o que o futuro lhe reserva, o garoto diz, a morte. Todos explodem em gritos e repreendem o garoto, mas o rei o silencia e pergunta quem o matará. Asadi afirma inocentemente que seu filho o atacará em 30 anos e enfrentará punição divina logo depois. Ouvindo isso, o rei, com um sorriso presunçoso, diz a Asadi que também recebeu uma profecia dizendo que morreria ao contar até 3. Mas o garoto continua sorrindo e dança todo desengonçado. Enquanto o rei conta até 3, Asadi chama um guarda, e quando a contagem chega a 3, uma cobra cai de cima. No entanto, todos ficam chocados quando a lança do guarda perfura a cobra, e o garoto sai ileso. Vendo isso, o rei percebe que Asadi realmente pode ver o futuro, e o garoto diz que ainda não é hora de ele morrer. Depois disso, ele sorri e revela que morrerá em 4 anos, 4 meses e 4 dias. O rei pede que ele fique como seu conselheiro, mas o garoto recusa, dizendo que seu propósito é seguir Siddhartha até o dia de sua morte. O rei fica surpreso ao ouvir isso e pergunta onde Siddhartha está, e Asadi lhe diz que ele está atualmente nas montanhas Pandava, a caminho da floresta ascética.
Naquela noite, o rei leva um exército consigo e sobe a montanha, onde encontra Depa meditando, pendurado de cabeça para baixo. O rei pergunta se ele é Siddhartha, mas Depa o aponta para Siddhartha, que medita calmamente ao lado. Após cumprimentar Siddhartha, o rei se ajoelha e pede que ele venha ao seu reino como conselheiro, e até oferece metade de seu reino em troca. Mas Siddhartha lhe diz que ele sofrerá se a ganância o dominar e ele desejar mais do que precisa, e é por isso que ele se tornou um monge. Ouvindo isso, o rei fica triste ao compartilhar que a morte é inevitável, mas lhe disseram que seu próprio filho tirará sua vida em 30 anos. Com medo da morte, ele acredita que Siddhartha pode salvá-lo desse destino, mas Siddhartha balança a cabeça e deixa claro que não pode curar seu medo da morte no momento. No entanto, ele espera encontrar uma fuga desse medo durante sua jornada para a floresta ascética. Sua resposta satisfaz o rei, e o homem lhe deseja sorte. Depois disso, Asadi e os dois monges viajam por dias através de uma natureza selvagem e implacável, ajudando os outros e meditando todos os dias até chegarem à floresta dos monges ascetas. Assim que Depa entra na floresta, ele fica muito animado, e quando Asadi se aproxima de um belo lago, ele fica absolutamente aterrorizado quando um homem sai, encarando-o. Então, Depa explica que prender a respiração debaixo d'água, pendurar-se em uma árvore e enterrar-se vivo, assim como o confinamento solitário em um caixão, é o auge do treinamento ascético. Depois disso, Siddhartha começa seu treinamento meditando sobre espinhos, à noite entre lobos e até em tempestades, esperando que esse sofrimento o leve à iluminação. Alguns meses se passam e um dia ele pergunta a Asadi por que ele está marcando a árvore, e o garoto explica com um sorriso que ele marca cada dia do ano em uma árvore e na quinta árvore ele morrerá. Siddhartha chama isso de loucura e pergunta se ele não tem medo da morte, ao que o garoto diz que sim, mas não tem controle sobre ela. Ouvindo isso, Siddhartha fica impressionado e pergunta como ele vive todos os dias sem medo. E o garoto diz que seu propósito na vida o mantém em frente, assim como o propósito de Siddhartha é renascer como algo maior que humano e salvar a todos. Mas quando ele pergunta como pode salvar a todos, Asadi sorri silenciosamente. Com o passar dos anos, Siddhartha continua seu treinamento ascético até que um dia ele grita enquanto está enterrado sob a areia quente e Depa o repreende, dizendo que a dor o levará à salvação. E quando Siddhartha pergunta ao monge louco se ele está lhe dizendo para morrer, Depa confirma, dizendo que o propósito deles é se libertar de seu corpo humano corrupto. Siddhartha fica chocado ao ouvir isso e diz ao monge que não quer morrer, mas o monge louco fica bravo e o ordena a treinar até cair morto. Mais tarde, Siddhartha se pergunta se torturar-se é realmente o caminho para salvar a humanidade, enquanto seu corpo definha. Um dia, Tata aparece e encontra Siddhartha quase morto, ainda enterrado na areia. Ele o desenterra e o leva a um rio próximo, jogando água nele. Quando Siddhartha acorda, Tata lhe diz que não pode vê-lo morrer por um treinamento tão idiota. Depois disso, ele o senta à sombra de uma árvore e lhe dá uma fruta. Mas Siddhartha recusa porque está em jejum. Tata lhe diz para comer de qualquer forma, mas então Depa e os outros monges ascetas aparecem e lhe dizem para parar de interromper seu treinamento e ir embora. Nesse instante, Tata nota fumaça vindo de sua cabana e corre para lá, preocupado com Megaila, e encontra uma gangue de monges magricelos com tochas, chamando-a de traidora e incendiando a cabana. Tata os afasta com tapas e corre para dentro, e rapidamente agarra Megaila, arrastando-a para fora dali antes que a cabana seja destruída. Mais tarde naquela noite, Siddhartha o visita para perguntar se ele e Megaila estão bem. E Tada lhe diz que ela está tão doente que não consegue nem se mover ou falar com ele, mesmo tendo vindo todo esse caminho para salvá-lo. Ouvindo isso, Siddhartha se sente péssimo, e ele entra, mesmo que Megaila implore para que ele fique longe. Após ver sua condição horrível, ele cai de joelhos e ora por ela. No dia seguinte, Depa lhe diz para se concentrar durante o treinamento, pois percebe que Siddhartha não consegue parar de pensar nela. Siddhartha lhe diz que não aguenta vê-la sofrer, e Depa diz que é embaraçoso para um crente do ascetismo ter medo de sua dor. Mas Siddhartha argumenta que nenhum monge na floresta passou pela dor que ela está sofrendo. Enquanto isso, Tata traz comida para Megaila, mas ela a recusa. Ela lhe diz para deixá-la, pois não há esperança para ela, e ele estará livre assim que ela falecer. Ouvindo isso, Tata a abraça e promete que encontrará uma maneira de salvá-la, enquanto Siddhartha os observa silenciosamente de fora. No dia seguinte, Asadi abre o caixão de Siddhartha e ele pergunta ao garoto se realmente não há como salvar Megaila. Mas Asadi lhe diz que ele pode salvá-la da mesma forma que fez quando ele estava doente, sugando o veneno. Assim que Siddhartha ouve isso, ele corre para lá naquela noite e começa a sugar o veneno, o que faz Tata se preocupar que ele mesmo pegue a doença. Mas Siddhartha continua a noite inteira até tirar cada pedacinho. Na manhã seguinte, ele pula seu treinamento e sai para verificar Megaila, o que deixa Depa furioso. De volta à caverna, Siddhartha a encontra totalmente recuperada. Enquanto Megaila chora e Tada o agradece, Depa e os outros monges aparecem de repente e anunciam que já tiveram o suficiente do desrespeito de Siddhartha e o mandam embora. No entanto, Tada intervém e declara que eles irão embora em vez disso, e diz a Siddhartha que não esperará mais por seu retorno para se tornar rei e buscar sua vingança para que Siddhartha possa continuar seu treinamento em paz.
Ele diz que sua raiva se foi quando viu Megaila se recuperando, e agora ele entende que o objetivo de Siddhartha é muito mais importante. Megaila diz a Siddhartha que está feliz por ter se apaixonado por ele, mesmo que isso lhe tenha custado os olhos, porque ele salvou tanto seu corpo quanto seu coração, e com isso, ambos partem, enquanto Tata diz a Siddhartha para se tornar um grande monge e fazê-lo seu primeiro discípulo. Naquela noite, na fronteira do reino de Shakya, os soldados ficam chocados ao ver dezenas de tendas destruídas em segundos por um exército de elefantes pisoteando tudo. Seguidos por onda após onda de soldados de infantaria de Kosala, o jovem príncipe faz seus elefantes arrombarem o portão, enquanto ele ordena seu maior guerreiro Yatala a atacar. O gigante parecido com um Hulk usa os elefantes como degraus e se lança no ar antes de esmagar sua massa na muralha e rachá-la por completo. Isso abre caminho para o exército de Kosala avançar atrás dele, com Yatala limpando a frente. Soldados de Kosala derrubam arqueiros inimigos como moscas e incendeiam as torres de guarda, enquanto os soldados de infantaria e Yatala massacram tudo à vista. Vendo o caos se desenrolar, um nobre gordinho corre até o rei e o incita a fugir. Mas ele se recusa a abandonar seu povo. Enquanto isso, a esposa de Siddhartha diz ao filho, Rahula, que assim que o pai terminar sua missão, ele certamente virá salvá-los. Lá fora, Yatala joga soldados para o lado e destrói instantaneamente qualquer um que tente atacar o príncipe com um único golpe antes de segui-lo mais fundo no castelo. Ao nascer do sol, a maioria das forças de Shakya é aniquilada, e Virudaka reivindica a vitória. Mais tarde, naquela noite, na Floresta Cética, Asadi diz a Siddhartha que morrerá na próxima lua cheia. Mas Siddhartha acha difícil acreditar, vendo como o garoto parece saudável. Asadi prevê que será comido vivo por lobos, mas Siddhartha promete protegê-lo, aconteça o que acontecer. Mais tarde, enquanto Siddhartha medita, Asadi cai de um penhasco ao tentar roubar ovos de um ninho, então ele corre o mais rápido que pode, apenas para descobrir que o garoto sobreviveu caindo nos arbustos. Em seguida, o garoto quase se afoga em um rio, o que o faz entrar em pânico novamente, mas acaba sendo um susto inofensivo. Assim, a noite de lua cheia chega e Siddhartha se pergunta se o garoto realmente morrerá como previu, mesmo depois de tê-lo amarrado a uma árvore. Enquanto ele medita, um coelho se aproxima e mordisca as cordas, e quando ele percebe, o garoto já se foi. Ele procura Asadi por toda a parte enquanto o coelho guia o garoto por alguns arbustos, após o que ele cai por uma encosta e acaba bem na frente de uma matilha de filhotes de lobo famintos. Olhando para os filhotes de lobo famintos, Asadi sorri e os acaricia, e diz que logo encherá suas barrigas antes de se deitar na frente deles para que seus pais venham e façam um banquete com ele. Logo depois, Siddhartha o alcança e cai como ele, mas ver os lobos dilacerarem seu pequeno amigo o deixa horrorizado. Em pânico, ele corre de volta o mais rápido que suas pernas finas podem levá-lo e aterrissa de bruços na grama, onde desaba em lágrimas e começa a chorar alto. Nesse instante, Depo o encontra novamente e retoma o treinamento de Siddhartha de forma mais brutal do que nunca, chegando a incendiá-lo em certo momento. Vendo que ele ainda tem alguma vida, o monge louco o amarra a uma árvore e deixa os abutres se alimentarem dele. Mas isso faz seus colegas monges se sentirem tão mal que o desamarram e dizem que ele já fez o suficiente. Siddhartha se recusa a parar mesmo após 10 dias sem beber água, o que faz Depo acreditar que ele atingiu o auge do ascetismo. Depois disso, Siddhartha começa a meditar em um penhasco sob o sol escaldante e continua por uma noite tempestuosa, cantando em sua mente que deve se tornar um com o ambiente. Um dia, os ventos sopram seu corpo magro para a cachoeira. Mas quando ele não sente nada, ele se pergunta se finalmente se fundiu com a natureza, e se este é o auge do ascetismo de que Depa falou. No entanto, ao fechar os olhos, ele se vê girando em um reino desconhecido, onde ouve a voz de sua mãe dizendo que a vida de Asadi foi feita para ensiná-lo a verdade de que toda a vida faz parte de um... Ao ouvir isso, ele sente um desespero profundo, mas ela o comanda a continuar vivendo. Depois de acordar, ele vê uma tigela de sopa bem na sua frente, e isso o leva às lágrimas. A princípio, ele pensa que Asadi a trouxe, mas na verdade é uma mulher gentil de uma vila próxima. Depois de agradecê-la por ter salvado sua vida, ele entra na floresta e todos os animais o seguem enquanto ele os chama para se reunir, compartilhando a lição de que é a lei da natureza que um seja consumido para a sobrevivência do outro. Assim como aconteceu com Asadi e os lobos. Mas os humanos são os únicos que se consomem por pura ganância e essa é a verdadeira causa do sofrimento. Ao mesmo tempo, no reino de Kosala, o rei Shakya é levado a julgamento, onde ele insiste que não há necessidade de mais violência. Mas o príncipe de Kosala jura que jamais perdoará o povo Shakya e que Siddhartha morrerá por suas mãos. De volta à floresta, Siddhartha está prestes a partir quando Depo o impede e pergunta se ele realmente está deixando a floresta. Depois que Siddhartha confirma, o homem jura que o superará em autotortura e argumenta que percebeu que crenças extremas são inúteis, e é por isso que agora viverá uma vida equilibrada, onde trilhará um caminho do meio entre o sofrimento e o prazer.
Percebendo que Siddhartha escolheu um caminho próprio, Depa admite a derrota. De volta à fronteira de Kosala, o povo Shakya é forçado a trabalhos exaustivos até desmaiar ou ser executado diariamente para satisfazer o ódio doentio do príncipe, enquanto o rei aprisionado ouve os gritos de seu povo de dentro de sua cela. Enquanto isso, o pai do príncipe fica furioso um dia e exige saber por que ele havia aprisionado a própria mãe junto com os escravos Shakya, ao que o garoto simplesmente responde que ela também é uma escrava Shakya imunda. Seu pai o lembra que ela ainda é sua mãe, mas ele argumenta que abrir uma exceção para a família daria um mau exemplo. Naquela noite, Yatala visita a mãe escravizada do príncipe na prisão para levar-lhe comida da celebração. Mas ele acidentalmente derruba a tigela, então ele espia com sua cabeça enorme e promete trazer outra. A rainha o adverte para não voltar, pois ela está na área das escravas. Mas Yatala fica mais irritado e diz que a libertará porque ela é a rainha. Mas a senhora o impede, dizendo que isso causaria mais problemas para o filho dela. Então, Yatala pergunta por que o príncipe a prendeu. Então ela explica que é culpada por ter mentido sobre seu status quando se casou, mas ele ainda a considera uma grande mulher, escrava ou não. Isso lembra de sua infância, quando havia escassez de comida em sua vila e sua família, incluindo sua mãe escrava. Foi brutalmente esmagada por um elefante para reduzir o número de bocas para alimentar, e ele ficou sozinho sem eles. Ao ouvir isso, a rainha o chama de bom filho, mas o adverte novamente para não ser gentil com ela, pois isso o tornará um alvo para todos os outros. Ainda assim, Yatala acredita que o príncipe o ouvirá. Mas quando ele fala com o príncipe mais tarde, em troca de levar comida para ela, o príncipe o manda chicotear enquanto está acorrentado ao chão, e diz para ele parar de agir como um tolo. Em frustração, Yatala pergunta ao príncipe por que ele prendeu a própria mãe, e ele responde que teve que puni-la por mentir e por carregar sangue Shakya imundo em suas veias. Depois que o príncipe a insulta ainda mais, Yatala fica furioso e quebra suas correntes, antes de sair furiosamente do castelo. De volta ao seu quarto, o príncipe se lembra de como todos costumavam brincar sobre ele ser filho de uma escrava Shakya imunda, e como esse ridículo o impulsionou a sacrificar tudo em busca de poder. De repente, seus pensamentos são interrompidos por um mensageiro informando que encontraram Siddhartha. Ao ouvir isso, ele imediatamente parte com um exército para caçá-lo. Assim que encontram um monge, ele ordena que seus homens cerquem Siddhartha e diz a ele que fez sua família sofrer. E por isso ele o fará pagar com a própria vida. Depois de dizer isso, o garoto espera por uma reação, mas Siddhartha mantém a calma e diz para ele tirar sua vida se quiser. Vendo Siddhartha agir tão calmo, o garoto declara que executará todos que ele ama. Mas Siddhartha calmamente pergunta se a vingança realmente o faz feliz. Ele então diz que seus pensamentos sombrios provavelmente o mantêm acordado à noite, e isso atinge o príncipe bem onde dói. Independentemente disso, ele decide brandir sua espada para reivindicar sua cabeça. Mas nesse exato momento, um raio atinge o céu e o faz jogar a espada longe, que cai na frente de Siddhartha. O monge a pega e se aproxima do príncipe com seu olhar penetrante que afasta todos os soldados ao redor dele. Então, Siddhartha diz que esses pensamentos sombrios o estão fazendo sofrer mais do que qualquer tortura. E é isso que torna sua vida tão lamentável. Ao ouvir isso, o príncipe pega sua espada e recua em humilhação. De volta ao seu quarto, ele se lembra dos olhos de Siddhartha, e a perda humilhante alimenta ainda mais seu ódio. Nesse exato momento, um mensageiro lhe traz a terrível notícia de que uma praga está se espalhando rapidamente entre as escravas e logo chegará ao palácio, então ele o insta a decidir se devem queimá-las todas. Depois de ver o caos lá embaixo e pensar um pouco, o príncipe ordena que as queimem. Enquanto isso, do lado de fora da prisão, Yatala está saboreando uns petiscos quando de repente ouve todos causando uma comoção sobre um incêndio próximo. Percebendo que vem dos aposentos femininos, ele corre para lá em velocidade máxima, derrubando todos os guardas que aparecem em seu caminho. Ele arromba a parede e procura por toda parte pela rainha, ignorando as chamas que aumentam. Depois de encontrá-la, o gigante abre caminho à força e luta até o portão principal do castelo, onde ele abre um enorme buraco na parede e deixa o reino para sempre. Longe na floresta, a rainha fica agradavelmente surpresa que Yatala a salvou. Mas Verdhaka segue Yatala e os encontra perto de um lago. A princípio, Yatala fica feliz que ele veio ajudar sua mãe, mas ver aquele mesmo olhar de pena nos olhos dela deixa o príncipe tão furioso que ele declara que a ordem para iniciar o incêndio foi dele, e então parte depois de ordenar a Yatala que se livre da mulher. Ao ouvir isso, Yatala renuncia ao dever e chama o príncipe de coração frio, mas a mãe dele diz ao gigante para se acalmar e deixar para lá por causa dela. Yatala se acalma ao ouvir isso e se afasta com ela em seus braços. Depois de uma longa jornada sob o sol escaldante, ele a deixa descansar sob uma formação rochosa onde ela pergunta por que ele a ajudou, e ele responde feliz que ela o lembra de sua mãe. Ele diz que ela é uma senhora gentil como a dele, e é por isso que ele quer que ela seja sua nova mãe. Ouvir isso a deixa tão feliz que ela pede para ele mostrar o rosto, e o assegura que não ficará assustada porque ele é um bom menino, o que surpreende Yatala, pois todos o chamaram de monstro a vida inteira. Ele desamarra sua máscara e lentamente se vira para mostrar seu rosto gentil, e a rainha lhe diz que, com prazer, ocupará o lugar de sua mãe.
Pensando em uma vida feliz com sua nova mãe, Yatala fica muito feliz e joga sua máscara fora. Mas depois de alguns dias, quando ele volta com frutas nos braços, ele a vê inconsciente e derruba tudo no chão. Ele logo percebe que ela faleceu e começa a chorar alto, seus gritos ecoando pelo deserto. Depois disso, ele carrega o corpo dela por uma longa distância até a floresta, onde ele cava uma sepultura para ela com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a coloca gentilmente lá dentro. Naquela noite, ele dorme abraçando o túmulo dela, e no dia seguinte ele começa a vagar sem rumo por diferentes terras e cidades, sentindo-se triste e quebrado, e incapaz de dormir à noite, assim como o príncipe, que agora está tão solitário quanto ele. Uma noite ele finalmente cede ao desespero e pula de uma cachoeira, mas nem mesmo isso consegue acabar com ele, pois seu corpo monstruoso de alguma forma sobrevive à queda. Em agonia, ele implora ao Senhor do Trovão para atingi-lo e acabar com seu sofrimento, mas absolutamente nada acontece. Então ele caminha pelo rio até o pôr do sol, quando de repente nota algo brilhando no fundo da floresta à frente. Lá, ele encontra Siddhartha calmamente meditando em silêncio. Ele se aproxima lentamente e cai de joelhos na frente dele, dizendo que deseja morrer porque é o homem mais triste do mundo. Siddhartha pergunta calmamente por que ele está infeliz, ao que Yatala explica que seus pais verdadeiros foram esmagados por um elefante, e ele perdeu sua segunda mãe para a praga tão rápido quanto a conseguiu. Ao ouvir isso, Siddhartha responde gentilmente que foram seus pais que foram verdadeiramente azarados. Mas Yatala ignora isso e pergunta com raiva por que o príncipe que abandonou a própria mãe nunca foi punido. Siddhartha o escuta calmamente e então diz que o príncipe é quem mais sofreu porque, como um príncipe cuja mãe era escrava, ele teve que agir com frieza o tempo todo e vê-la falecer impotente, e agora ele tem que viver com o sangue de milhares e de sua própria mãe em suas mãos. Por outro lado, o príncipe Viridaka corre para o túmulo de sua mãe e afasta algumas hienas antes de desenterrá-la freneticamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele abraça seu corpo frio e implora para que ela diga o nome de seu filho ingrato uma última vez, e o perdoe, pois ele não teve escolha a não ser tão frio quanto precisava para liderar o reino sem mostrar qualquer fraqueza. De volta à floresta, Siddhartha repete suavemente que não há dúvida de que o príncipe é um dos garotos mais infelizes do reino. Ele continua dizendo que, como alguém que conheceu o sofrimento, Yatala deveria ser capaz de entender a dor dos outros melhor do que qualquer um. Ao ouvir tudo isso, o gigante sente-se triste e com raiva ao mesmo tempo, e ele segura a cabeça e grita antes de batê-la no chão em frustração. Então, Siddhartha gentilmente coloca sua mão quente no ombro do gigante e compartilha que ele também perdeu sua mãe logo após nascer, mas porque ela o deu à luz, ele pôde encontrá-lo agora. Ele explica que toda vida tem um propósito, e existe um laço delicado entre todas as criaturas vivas. Se Yatala não tivesse existido, esse equilíbrio teria sido desfeito, e portanto, ele é importante. Ele diz que está cumprindo seu propósito e influenciando muitas vidas apenas por existir. Ouvir que sua vida tem valor deixa Yatala atordoado. Siddhartha o lembra que ele salvou muitas pessoas e lhe dá o exemplo de seus pais verdadeiros quando o viram pela primeira vez. Então ele trouxe felicidade à mãe do príncipe Viridaka ao mostrar bondade a ela, e finalmente ao próprio príncipe, que agora pode descansar sabendo que sua mãe foi tratada com carinho por alguém. Com lágrimas nos olhos, Yatala pergunta mais uma vez se alguém como ele tem permissão para continuar vivendo depois de ter o sangue de muitos em suas mãos, e Siddhartha o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ouvir isso comove o gigante tão profundamente que ele chama Siddhartha de um grande homem e pede para se tornar seu discípulo. Mas Siddhartha humildemente nega, explicando que ele ainda é um estudante em treinamento e no meio da manhã, assim como ele mesmo. Então, assim como Tada, Yatala implora para que ele o torne seu primeiro discípulo assim que seu treinamento terminar e jura que esperará o tempo que for preciso. Então ele o agradece por ensiná-lo o verdadeiro significado da vida e parte. Naquele momento, Siddhartha fica chocado com tudo o que disse e se pergunta o que exatamente o possuiu naquele instante. Justo então, o sol começa a nascer, e Siddhartha vê o velho que ele uma vez viu em sua infância, cercado por seu brilho. O velho lhe diz que ele foi iluminado e lhe confere o título de Buda, que significa o iluminado. Ele então lhe diz que sua missão é espalhar seus ensinamentos à humanidade enquanto a vida existir e ensinar as pessoas a viver. Naquele momento, o reino espiritual se torna visível para Siddhartha, e uma voz familiar explica que as pessoas são como flores de lótus ao nascer, desabrochando com um potencial ilimitado. Mas é uma tragédia que tantas flores lindas se percam na lama. É por isso que é seu dever como Buda ajudar essas flores a desabrochar, e Siddhartha aceita de bom grado o papel que lhe foi confiado. Não muito tempo depois disso, o príncipe Viridaka liberta os escravos Shaikianos, enquanto Tata, Meghela e os monges continuam com suas vidas. E Siddhartha parte em uma longa jornada como Buda para salvar a humanidade. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.